Presta atenção numa coisa que você nunca parou pra pensar. O ser humano mais eficiente do mundo em aprender um idioma novo não é nenhum poliglota famoso, superdotado. Na real, é um bebê de 1 ano e meio, sem um QI elevado, sem aplicativo de flashcard, sem curso nenhum. Ele erra a pronúncia, erra a ordem das palavras, erra a conjugação, erra tudo. E ninguém acha isso estranho. Na real, todo mundo fica até feliz em ouvir que ele tá tentando conversar. Porque o erro do bebê é algo que todo mundo já espera. Agora pega esse mesmo cérebro 20 anos depois. Bota ele numa aula de inglês, bota ele num curso, 1 vez por semana, 40 minutos, 1 hora. Ele começa a errar a pronúncia das coisas, começa a errar o som do TH, troca ri por xi, trava em um monte de perguntas simples. E a reação muda completamente. Vem a vergonha, vem o eu não tenho dom pra isso, eu não sei fazer isso direito, eu não nasci pra isso. Vem o abandono do curso 6 meses depois. O que mudou não foi a capacidade, foi o cenário inteiro. E entender exatamente o que mudou é a única forma de parar de se culpar por um problema que nunca foi de dom ou de talento. Hoje eu tô aqui para te apresentar 4 pontos interessantes que podem te destravar caso você queira começar a aprender, mas acha que não consegue. Então me acompanha até o final que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande ajuda. O primeiro ponto é: mas você tem que estudar desde pequeno. Em 1967, o Eric Landberg publicou um livro chamado Biological Foundations of Language. Por mais que esse nome soe bem bacana, na verdade o que ele está propondo nesse livro até hoje divide opiniões, que seria a existência de uma janela biológica entre os 2 anos de idade até a adolescência, na qual o cérebro humano fica fisiologicamente mais preparado para absorver uma língua com uma facilidade que depois disso nunca mais se repete. Ele chamou isso de período crítico. A evidência mais brutal e a favor dessa ideia é um caso real, triste, mas real. É popularmente conhecido como o caso Jenny, uma menina que foi mantida em isolamento total, que passou a maior parte da sua infância trancada em um quarto escuro. Por mais que tenha sido um acontecimento terrível, a ideia de Eric meio que se faz presente, porque a Jenny esteve sem exposição a nenhuma linguagem até os 13 anos. Quando ela foi resgatada, os pesquisadores tentaram ensiná-la a falar. Ela aprendeu o vocabulário, na real ela aprendeu até que bastante vocabulário, mas ela nunca conseguiu dominar a gramática com naturalidade. Ela tinha passado da janela, passou do período crítico. Mas aqui vem a parte interessante e que ninguém te conta quando eles te vendem essa ideia de que você não consegue mais aprender, já passou seu tempo, como desculpa pronta. O próprio conceito de período crítico, ele é debatido até hoje por uns linguistas mais, ferrados assim de estudo. Porque por mais que o caso Jenny comprove um pouco a ideia, existem diversos outros casos também que mostram que existem sim adultos que começaram a estudar um idioma novo depois da puberdade e que chegaram num nível avançadíssimo, pertíssimo de nativo. O que a ciência sustenta com mais solidez não é o depois de tal idade você não consegue mais aprender, é que existe sim uma vantagem real de quem começa cedo, especialmente na pronúncia, mas ela não é uma porta que bate, tranca e já era, se jogou a chave fora, não pode mais aprender. É mais uma ladeira que fica mais íngreme com o tempo. Você ainda sobe, só que precisa de mais esforço consciente para compensar o que antes vinha de graça. Isso já derruba pelo menos metade dessa ideia. Você que já é adulto ou que passou da janela do período crítico, não tá tarde demais para aprender. Você agora só tá subindo uma escada e galgando cada degrau onde antigamente existia um elevador. Então começar a aprender mais cedo de fato te traz vantagem, mas não quer dizer que agora você não consegue mais aprender. Segundo ponto, o idioma que já mora na sua boca. Esse ponto é o que explica porque os erros específicos dos brasileiros em relação ao inglês são sempre parecidos. Trocar think por think ou think, esquecer o S na terceira pessoa, dizer I have 20 years old ao invés de dizer I am 20 years old. Isso tem nome técnico. O linguista Uriel Wainwright, eu acho que é assim que pronuncia, começou a estudar o que ele chamou de interferência linguística. Quando 2 línguas convivem na mesma cabeça, uma delas empresta regras para outra, geralmente sem você perceber. Você não decide errar, na verdade a sua boca meio que já tá com um sistema fonético e gramatical inteiro, moldado por 20, 30 anos de português, e esse sistema
sistema não desliga quando você tenta falar inglês, na real, eles se interferem. Larry Salinker, décadas depois, deu um passo além. Ele descreveu que todo aprendiz de uma segunda língua constrói sem perceber um sistema linguístico próprio, nem totalmente português, nem totalmente inglês, que ele chamou de interlíngua. Esse sistema tem lógica própria, é consistente e evolui aos poucos à medida que você vai recebendo correção e informação nova. O problema é quando essa interlíngua para de evoluir num ponto específico e o erro vira permanente. Mas na real isso aí já é assunto para outro vídeo. O que importa aqui é a virada de chave. Você não erra o TH, o som do TH, porque é ruim no inglês. Você erra porque o português simplesmente não existe esse som. E a sua boca nunca precisou treinar aquele movimento específico de língua entre os dentes. Então não é preguiça, é um jeito diferente de usar os músculos da boca que você nunca usou. E o inverso também se aplica, e isso quase ninguém fala na real. Às vezes a interferência ajuda. Palavras como important, necessary, information existem quase idênticas nos dois idiomas, porque tanto o português quanto boa parte do vocabulário culto do inglês vem do latim. O nome disso é transferência positiva, seu cérebro já chega com metade do vocabulário pré-instalado basicamente, só que ninguém te mostra isso, só te mostram os erros novamente. Terceiro ponto, o muro que você constrói sozinho. Agora vem a parte que menos tem a ver com gramática e mais a ver com o que acontece na sua cabeça e no seu peito. Quando alguém te faz uma pergunta básica, tipo How are you? Na frente de outras pessoas. Stephen Krashen, o mesmo linguista que propôs a hipótese do input compreensível, esse cara é insano. Também descreveu um fenômeno que ele chamou de filtro afetivo. A ideia é bem simples de entender e assustadoramente precisa. Mesmo que você esteja recebendo informação compreensível, ouvindo, lendo, assistindo alguma coisa, conversando com alguém, se você estiver ansioso, constrangido ou com medo de errar na frente de alguém, uma espécie de parede invisível se ergue entre você e a informação que você está recebendo. A informação chega até seus ouvidos, mas ela não entra, ela bate no filtro e volta. Em 1986, 3 pesquisadores que têm nomes difíceis demais para eu conseguir pronunciar, criaram uma escala para medir especificamente esse fenômeno, a Foreign Language Classroom Anxiety Scale. Fez sentido criar essa escala porque eles perceberam que existia uma ansiedade que só existia em sala de aula de idioma, diferente de qualquer outro tipo de ansiedade acadêmica. Alunos que se saem bem em matemática, em história ou qualquer outro tipo de matéria, travam completamente quando tem que produzir uma frase em voz alta no idioma que eles não dominam. E o motivo, segundo eles, não é a dificuldade da língua em si, é o medo da avaliação social. Você não tem medo de errar o verbo, uma conjugação, uma pronúncia. Você tem medo de parecer burro na frente de alguém, imaginar o que essa pessoa deve estar pensando ao seu respeito. E é aqui que é o ponto mais cruel dessa história. Quanto mais você evita falar por medo de errar, menos você pratica. Quanto menos você pratica, mais devagar você vai progredir. E quanto mais devagar você progredir, mais ansioso você fica quando finalmente você vai precisar falar. É um ciclo que se alimenta sozinho. E ele não tem relação nenhuma a uma inteligência, ou capacidade, ou dom, talento. Ele é emocional, ele é social, ele é psicológico. E é coincidentemente o motivo pelo qual tanta gente entende inglês perfeitamente, lendo, ouvindo, mas trava completamente na hora de abrir a boca e formular uma frase. Agora o quarto e último ponto, a distância que ninguém mede. Esse ponto é o mais prático dos 4. Nem toda língua pede o mesmo esforço. E isso não tem nada a ver com a língua ser mais difícil ou menos difícil. Tem a ver com a distância. O Foreign Service Institute, instituto que treina diplomatas americanos há mais de 60 anos, mantém um ranking de quanto tempo, em média, um falante nativo de inglês leva para atingir proficiência profissional em cada idioma. Línguas próximas do inglês, tipo espanhol, português, holandês, sueco, levam entre 600 a 750 horas de aula. Línguas distantes do inglês, como mandarim, árabe, japonês, elas passam de 2.200 horas. É uma diferença de quase 4 vezes mais. E o fator decisivo não é a complexidade da língua, é quanta estrutura na gramática, quantos sons, quantos vocabulários que essas duas línguas compartilham quando você vai começar de fato a estudar. No caso, a sua língua nativa e a língua que você quer aprender. Agora, inverte a pergunta para o seu caso. Então, quão longe está o português da língua que você quer aprender? Ou quão longe está o português
português do inglês, né, que a gente já tá usando como exemplo. A resposta é que o português e o inglês são muito mais parecidos do que realmente aparenta. Por mais que sejam famílias diferentes, né, o português vem do latim, o inglês vem do germânico na raiz, mas o inglês passou séculos sendo invadido pelo francês normando e importando vocabulário latino em peso. Resultado é que você é um brasileiro que já nasceu sabendo falar uma fatia enorme do vocabulário formal do inglês sem nunca ter estudado nada. A distância real entre as duas línguas é muito menor do que a sensação da dificuldade que você sente na hora de estudar. Isso significa uma coisa concreta: a dificuldade que você sente não é sinal confiável do quão longe que você tá da língua. Na realidade, às vezes o que dói mesmo é a novidade do som, é tentar entender algum conceito novo que não faz parte do seu âmbito, não a distância real da língua. Então, juntando esses 4 pontos, dá pra concluir que você não tem um elevador biológico que se fechou pra sempre quando você era criança e você não consegue mais aprender. Na verdade, o que você tem é uma ladeira muito íngreme, na verdade uma escada gigantesca, mas que ainda você consegue subir. A sua boca não é preguiçosa, você não é burro, as coisas não são tão difíceis. Você realmente só não tá treinado o suficiente. Os seus músculos não estão acostumados a reproduzir esses sons. O interessante é que metade do seu vocabulário já veio de graça, embutido do idioma que você já fala. Sua trava na hora de falar não é falta de conhecimento, não é falta de capacidade, não é porque você é burro ou porque outras pessoas são mais inteligentes que você. Na realidade é um filtro emocional ativado pelo medo de ser julgado, não pela falta do conteúdo que você tem. É realmente uma questão psicológica. E a distância entre o português e o inglês é muito menor do que a exaustão que você sente estudando faz parecer. Nenhuma dessas 4 coisas, esses 4 pontos que eu acabei de dizer, se resolve com mais força de vontade sozinho. Na real, elas se resolvem sabendo exatamente contra o que é que você tá lutando. Porque no final das contas eu não tô aqui pra te dizer exatamente qual que é a solução dos seus problemas. Seus problemas são únicos e só seus, então as suas dificuldades sempre vão ser exclusivamente suas. Mas conhecer a causa ajuda a solucionar muito mais do que alguém te dando uma resposta. No fim do dia, tudo que importa é ser um bom pescador. É muito mais valioso ser um bom pescador do que ter comprado 100 peixes ou ter conseguido 100 peixes do nada. O conhecimento ele vai te libertar, ele te ajuda a lidar com os problemas, mais do que qualquer PDF que te vendem 10 jeitos de aprender, de perder a vergonha, 10 jeitos de estudar certo, 10 jeitos de aprender mais rápido e etc. Bem, eu espero que eu tenha te ajudado, e se eu te ajudei, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra me dar aquela ajuda também, e eu te vejo na próxima.